Oi, gente, como vocês estão? Hoje a gente vai falar de um pilar chamado autoconfiança. Quem não queria ter, né? Bastante autoconfiança para tomar todas as decisões difíceis, ter mais coragem, se sentir mais segura, tomar iniciativa, sair de situações ruins, sair do emprego ruim, de relações ruins, ir atrás dos sonhos, ir atrás, né? Enfim. Isso é autoconfiança, né? É o quão segura você se sente, confiante e toma iniciativa para ir atrás de tudo isso. Você acredita no seu potencial. Acho que é essa a questão, né? Você acredita que você dá conta, você acredita que você é capaz. Então, isso tudo a gente está falando de autoconfiança. E quando você pensa em crianças, estou verificando o fone aqui, se tá certinho. Quando você pensa em autoconfiança, aí vem assim, mas como que isso acontece com as crianças, né? Como que eu crio um filho que no futuro ele se torne essa pessoa que até eu gostaria de ser, né? De ser mais autoconfiante. Então esse é o pilar que a gente vai trabalhar e até eu coloquei como um nome do vídeo, você não criar filhos medrosos. Por quê? Porque criar filhos medrosos está muito conectado em algo que é muito afetuoso da mãe, né? Que é a proteção. Então a mãe ela tem a proteção, ela tem o medo de acontecer alguma coisa com o filho, dele cair em perigo, né? Ter perigo, qualquer coisa, então ela protege muito ele. E com esse movimento, a gente tem um enorme risco da criança acabar atrofiando. Por quê? Porque ela já tá na bolha da mãe. Ela já tá naquele mundo muito gostosinho e bonitinho que é o da mãe, né? Na proteção da mãe, embaixo da asa da mãe. Então ela não precisa se esticar para se desenvolver fora disso. Então ela fica ali dentro e acaba não desenvolvendo essa autonomia que tá muito conectada com a autoconfiança. E também ela acaba desconfiando, de certa forma, da capacidade dela de encarar o mundo, de encarar a vida, de tomar a iniciativa de fazer as coisas. Porque se ela vê que a mãe protege muito ela, isso passa a sensação de que o mundo é muito perigoso, o mundo é muito arriscado, então é melhor você nem enfrentar ele, é melhor você ficar aqui debaixo da minha asa. Então entende como isso é muito tênue, né? Muito arriscado. A mãe ela vai na questão da proteção e do cuidado, mas a conotação que pode passar é de que, ai meu Deus, o mundo então é muito perigoso, porque se minha mãe me protege tanto assim, é melhor eu ficar quietinho aqui, e aí a criança acaba não desenvolvendo alguns recursos muito importantes. Então, né, como que a gente qual é a importância da gente falar sobre isso, inclusive eu tô dando continuidade no mesmo artigo que eu tô trabalhando nos últimos vídeos. Tô fazendo uma sériezinha de vídeos trabalhando esses pilares. Autoestima, autoconfiança e responsabilidade. Deixar o nomezinho aqui embaixo, caso vocês queiram pesquisar. É psicológico, é a teoria. Eu acho uma linguagem bem gostosa de ler. Bem tranquila, assim. Então dá pra vocês lerem também, tá? Mas enfim, gente, continuando. O que as pesquisas aqui e tudo mais traz, né? É o benefício da gente falar disso, trabalhar esse assunto aqui, é para trazer realmente essa criança que possa desenvolver, se tornar uma pessoa segura, confiante, que tem iniciativa, que lida, que encara as coisas. E o mundo sendo do jeito que é, né? A gente sabe que precisa dessa característica, precisa desse pilar. 2 pontos. Então, vamos começar pelo primeiro, né? O primeiro ponto para eu poder desenvolver isso nos filhos é você permitir que a criança explore o ambiente. Simples, simplesmente isso. Por quê? Porque ela desenvolve autoconfiança em pequenas coisas. Por exemplo, na minha intenção de carinho, eu posso todo dia querer vestir o meu filho. Então todo dia eu nem deixo ele se dar o trabalho de vestir. Eu vou lá, coloco o sapatinho, a roupinha e tal. E nisso ele acaba não precisando, né, se trocar sozinho, porque eu já faço. Então, qual é uma sugestão? O que eu posso fazer?
ele tem que pôr o sapato. No simples ato de pôr o tênis, eu posso pedir para que ele mesmo amarre e ajudar ele, né? Então, eu ajudo, é progressivo, falo, vamos amarrar o sapato? Como que é amarrar o sapato, né? Então, você deixa ele desenvolvendo. Coisinhas muito pequenininhas, mas que você vai chamando a criança para participar, para ela se envolver, para ela desenvolver, para ela ir fazendo tudo isso. Conforme ela vai aprendendo, é uma comemoração. Ela percebe que ela consegue. Nossa, eu aprendi a amarrar o sapato, eu aprendi a fazer isso, eu consegui fazer aquilo, né? Às vezes o esforço deles é tão pequenininho de... Esse dia eu vi um vídeo de uma criança. O que ele tava fazendo? Acho que era um copinho. Tinha um copo com tampa e ele tava tentando fechar. E meu Deus, e ele na dificuldade, tentando fechar e não fechava. E você assistindo, você ficava assim, meu Deus, né? Tipo, ele tentando e dá até vontade de se olhar e tipo, não, daqui que eu fecho, assim. Porque tem um esforço envolvido, né? Ele tá lá esforçando. E daí chega uma hora que ele finalmente fecha. E olha que, tipo, conquista, sabe? Que conquista, eu fechei, eu consegui. Então aqui a gente instala a confiança. A gente não, ele mesmo, né? A gente não precisa fazer nada. Na verdade, a gente vai precisar auxiliar para que aquilo aconteça, né? Permitir que aquilo aconteça. Mas ele por si só por conseguir conquistar pequenas vitórias, de conseguir aprender a desenvolver e fazer as coisas sozinho, vai criando esse sentimento de autoconfiança. E aqui que entra o ponto 2. O primeiro é a gente permitir a criança explorar, criar condições para ela explorar o ambiente, explorar as coisas, né? Não ficar aprendendo muito ela, né? Permitir. E aí o ponto 2 aqui é você adequar essas condições. O que eu quero dizer com isso? Né? E o que o texto quer dizer com isso, né? O que ele traz? É que toda vez que você vê ele tentando fazer uma tarefinha, né? A criança tentando fazer uma tarefa, adeque o nível de dificuldade dela, da tarefa, para o que você percebe que a criança vai corresponder, vai conseguir dar conta. Então, não adianta eu chegar, meu filho queria muito aprender basquete, e aí eu pego e compro uma cesta, e eu coloco a cesta, e eu falo assim, pronto, né, tô permitindo ele explorar o ambiente, ele vai aprender uma nova habilidade, ele vai aprender a jogar basquete, só que eu não percebi que a cesta eu coloquei alta demais, e aí ele não vai conseguir, porque ele é muito pequenininho. Ou seja, né, não adianta eu cumprir o ponto 1, que é eu criar as condições para ele brincar, desenvolver, se eu não prestar atenção no nível que tá. Se a dificuldade é muito maior do que ele, né, ou se tá ali, tá perto, é um esforcinho que ele consegue. E aí quando ele consegue, ele pode ter essa sensação de vitória, essa sensação de que eu consegui. E aí quando ele consegue, você aumenta um pouquinho mais o nível, aí ele consegue, você aumenta um pouquinho mais o nível, então isso aqui é progressivo, Se eu coloco a cesta de basquete lá no alto, né, eu coloquei um nível muito alto para ele, não tá adequado. Eu não adequei o nível de dificuldade e aí ele vai tentar jogar a bola, o basquete, 1, 2, 3 vezes, vai ver que ele não consegue, vai ter a sensação que ele que não é bom, que ele que não consegue, que ele não tem talento e nunca mais vai querer jogar aquilo, né? Vai dar frustração, não vai querer nem saber. Então o que a gente faz? A gente adequa, a gente vai subindo esse nível, essa cesta de basquete cada vez mais. Conforme ele vai atingindo, você vai aumentando e aí ele vai sempre tendo uma conquista atrás da outra, porque ele sempre vai ter uma mini dificuldade ali, mas ele consegue, né? Ele tem uma dificuldade, mas ele consegue, e aí dá a sensação de tipo, nossa, eu consigo, eu dei conta, eu sou bom, né? Aí a gente vê, né, que pode nascer vários hobbies, as profissões estão muito conectadas com coisas que até a gente acha que a gente tem de bom na gente, né? Que a gente acha que a gente desenvolve bem. Então, isso tem impacto também, né? Nesse viés profissional, nas atividades que ele vai gostar de fazer, que vai estar muito relacionado com o que ele deu conta. Onde ele sente que ele tem vitória. Se eu coloco ele numa atividade que é muito difícil,
e não desenvolver, ele fica frustrado e enfim, né, tem tudo isso. Então, gente, o comentário do basquete foi um jogo, né, jogo de esporte, mas assim, isso é em qualquer coisa. Se eu tô no parquinho com o meu filho e ele, sei lá, ele é muito pequenininho e ele vai subir a escadinha e ele não consegue subir sozinho, não adianta eu simplesmente deixar ele lá. E aí né, vai e sobe sozinho porque eu não tô adequando o nível de dificuldade. Então aqui que eu entro, né? Eu não faço por ele, mas eu mostro que eu tô lá pra segurar, né? Que se ele precisar de mim, eu tô lá, eu seguro na mãozinha pra dar um pouco de força pra ele conseguir ir escalando. E quando ele chega no topo, eu falo: "Nossa, olha, você conseguiu, tá? Você conseguiu". Então aí vem aquela sensação de: "Nossa, eu consegui, eu dou conta", né? Enfim, tudo isso. Então, a mãe, o pai, né, todos os cuidadores ali ao redor da criança, a gente é muito um, um amparo ali para ele, né, um suporte para ele ir conseguindo escalar na vida, né, escalar no desenvolvimento e conseguindo cada vez mais. Bom, então o que a gente está falando? A gente está falando de algo progressivo, né? Ele não vai de uma hora para outra e é aqui que entra um cuidado importante, que é você não aqui que entra a questão do perfeccionismo, né? Você colocar uma exigência muito alta. Você quer um desempenho da criança e acaba colocando exigências. Se ela tem a sensação que ela não dá conta, a gente vai lidar com um sofrimento grande. E os psicólogos, né, a gente atende muito as pessoas que sentem que não dão conta, que são muito exigentes com elas mesmas, né, muito perfeccionistas. Então, a gente tem que ir sempre adequando o nível para que eles tenham essa sensação que eles dão conta sim, porque dá conta sim, né, gente? É a gente que se cobra demais, é a gente que acha que tem que chegar no topo de uma hora para outra, é a gente que tem ansiedade, sabe? Então, né, pouquinho a pouquinho. Aqui, vamos ver. Ele colocou uma situação muito interessante. Ah, olha isso. É contraindicado também prevenir a criança sobre os perigos da situação. Como assim? É contraindicado prevenir a criança sobre os perigos daquela situação antes mesmo dela conhecer a atividade, antes mesmo dela ir, brincar e fazer, ir no lugar, ir na terra, né? Enfim, eu já começar a alertar, por exemplo, cuidado com a aranha, não vai cair no buraco, cuidado com a escada, cuidado com não sei o quê. Por quê? Porque quando a gente faz isso, essas frases desse tipo vai gerar uma ansiedade, vai gerar uma insegurança, vai inibir os movimentos da criança. Porque quando ela ouve muito, cuidado, cuidado, meu Deus, vai cair, vai tropeçar, vai não sei o que, vai não sei o que, ela vai falar assim, meu Deus, né, o mundo, meu Deus, eu não consigo, eu não posso andar direito, porque tudo é perigoso, tudo envolve um risco, tudo envolve um perigo. Então aí a gente tá trazendo uma conotação para ela, óbvio que não é a intenção das mães, né? Mas a gente tá trazendo uma conotação de muito perigo e aqui a gente acaba assim provocando uma insegurança muito grande, inibindo o movimento dela, né? Ela acaba ficando inibida, não avançando muito porque é muito perigoso, porque ela não sente segurança, ela acha que ela acaba não dando conta daquela situação. Então só ficar atento a isso. E aí aqui ele continua e fala, não é possível a gente evitar todos os perigos, porque eventualmente ele vai tropeçar, ele vai cair, vai chutar o dedo, tampando o dedo, eventualmente vai acontecer algumas coisas. Mas o papel dos pais é minimizar os perigos e não evitá-lo, né? Então você não corta o perigo, você não coloca eles numa bolinha segura só para ele não encarar nenhum perigo. Você minimiza, você tenta dar conta do que você pode, mas sem impedir eles de avançar, sem impedir eles de se mover, de ir fazer as coisas, isso tudo, né, gente?
Esse tem um parágrafo final que eu vou ler para vocês que também dá uma boa finalizada, achei muito bom. E ele fala assim: a criança que emitiu muitos comportamentos, ou seja, ela foi para um ambiente, explorou, e ela vai, sobe, vai na terra, tal. A criança que faz isso, ela aprende a tomar iniciativas, ela aprende a resolver problemas, ela persiste diante dessas tentativas, fracassadas inclusive, até alcançar o sucesso. Então ela vai criando uma coragem, porque mesmo que ela encontre o fracasso, ela persiste até conseguir, tá vendo? Porque ela é brava, ela tem a bravura, né, nesse sentido. Elas tornam-se independentes dos outros, já que ela se basta para conduzir a vida, para enfrentar as dificuldades do cotidiano. Ela desenvolve sentimentos de segurança, sentimentos de satisfação, sentimentos de coragem. Então, gente, isso aqui não sei nem o que dizer. Eu já comentei o contraponto do prejuízo, mas ele finaliza comentando um pouco do prejuízo, que a criança que ela foi impedida, né, de emitir esses comportamentos, que ficou muito presinha, muito reclusa, muito inibidinha, com medo de tudo, né, até por um excesso de proteção, ela fica privada desses movimentos. Então ela apresenta alguns déficits de comportamento motor, verbal, então de se mexer muito, de falar, fica um pouquinho com medo de falar alguma coisa, não aprende a tomar tanta iniciativa, nem a solucionar os problemas, ela desiste facilmente quando ela encontra uma frustração ou um insucesso. E vamos linkar aqui com um movimento muito simples, o de andar, né? A criança, ela começa a andar, ela cai, ela rala o joelhinho, sabe? E isso aqui é um ensinamento de cai, levanta, cai, levanta. Eu sei que é clichê, mas é verdade, gente. Então, a criança que a gente toma muito cuidado para ela não cometer nenhum deslize, não escorregar, na hora que ela desliza, meu Deus, aquilo é horrível demais para lidar, entende? Então, ela acaba desistindo muito diante dessas dificuldades, do insucesso, torna-se mais dependente dos outros, porque ela vai crescer tendo a sensação de que continua precisando da sua proteção. Ela sempre foi protegida, vai ser muito difícil ela sair dali, né? Ela não confia nela mesma, então ela sempre vai ficar dependendo dos outros afetivamente e tudo, e desenvolve os sentimentos de medo, de ansiedade, de insegurança, de fobia. Mas, gente, mantenha aqui em mente a vantagem, sabe? O que a gente está trabalhando. Eu sei que às vezes a psicologia ela traz muito dos problemas, né? A gente acaba estudando muito dos problemas e isso deixa um pouco deprê. Mas traz na mente de vocês as vantagens da gente possibilitar isso. Número 1, criar condições, permitir condições dela explorar o ambiente. Número 2, adequar o nível de dificuldade dos desafios. O que a gente tem de bom nisso? Uma criança que é segura, que é confiante, que é mais ousada, que ela vai, né, se tornar um adulto mais independente, que resolve os próprios problemas, os próprios desafios, que não fica fadada ali no fracasso, né? Ela consegue persistir, porque ela já caiu tantos tombinhos quando era pequena, sabe? Ela já perdeu tanto tempo, sabe? Ela foi tão assim que ela persiste, ela não para nunca. Então, assim, isso é lindo. Isso é lindo. Mas é isso, gente. Eu queria finalizar só com uma historinha que me veio na cabeça, que foi algum exemplo que eu vi em algum lugar, de algum caso, de uma filha que quer fazer o bolo. E ela quer lá cozinhar o bolo e a mãe, ela sabe que a filha era muito pequenininha, então além de ser arriscado, provavelmente não ia dar certo, né? Provavelmente o bolo não ia assar, ia dar um ingrediente errado, alguma coisa assim. Mas aí o que acontece? A filha falou assim, não, eu quero fazer o bolo. E a mãe falou, não, ok, vamos fazer o bolo, você vai fazer o bolo então, e incentiva. Ou seja, primeiro, permite que ela explore, permite que ela desenvolva. Ela quer fazer o bolo, vamos fazer o bolo.
Então, primeiro, a mãe permite. Em segundo lugar, a mãe vai junto. A mãe não vai junto pra controlar. Ela não vai junto só pra rodear. Ela não vai junto pra assim, ai meu Deus, cuidado que eu caí do banquinho, cuidado que eu foco, cuidado que ela vai junto pra quê? Pra nivelar a dificuldade, pra trazer pra aquele momento um momento gostoso, que gere prazer e que faça, às vezes, até futuramente ela gostar muito de cozinha e de transforma aquilo num hobby, né? Vira uma cozinheira, quem sabe? Mas trazer um afeto nesse momento. Mas principalmente quando ela vai pondo os ingredientes, a mãe tá ali do lado verificando se tá dando certo. Então, ai, vamos pôr só mais um ovo, vamos pôr só mais uma pitadinha disso, mais uma pitadinha daquilo. Aí vai ligar o fogo, às vezes a filha, né, vai lá, roda, fica muito alta, aí a mãe dá uma niveladinha, ó, só vou nivelar só mais um pouquinho, né, ficar um pouquinho baixo. E ela só vai ali, né, de mansinho, quietinha, mas assim, auxiliando para que tudo dê certo. A filha coloca o bolo no forno, o bolo sai assado, né, bom, gostoso, deu certo. E a filha olha para aquilo e fala, nossa, eu que fiz, eu consegui, né, foi ótimo. Então assim, né, putz, o que mais a gente vai falar? É isso, gente. Esse é o exemplo que resume tudo. Tá bom? Mas é isso. Já ficamos um bom tempinho falando sobre esse tema. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa comentem, perguntem, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijo!